No âmbito da celebração do Dia Mundial do Doente, a 11 de fevereiro, os profissionais de saúde do Hospital Central de Nampula pedem a colaboração de todos os envolvidos nesta causa, de modo a perceberem que a pessoa doente, além da patologia física e ou mental que a aflige, apresenta diferentes níveis de incapacidade e desvantagem associados por essas vicissitudes, fragiliza a pessoa doente, impossibilitando de procurar os serviços sanitários e seus direitos estabelecidos. Por isso, o acesso do doente aos cuidados de saúde tem de estar equitativamente garantido e facilitado, com a certeza de que ocupe o centro do sistema de saúde. Isaías Francisco, enfermeiro do Hospital Central de Nampula, reforça o apelo aos seus colegas, autoridades de saúde e à sociedade em geral para, de mãos dadas, o doente seja o centro das atenções. Obrigado, aqui é Isaías Francisco, sou enfermeiro de profissão. Falar do dia 11 de fevereiro, estamos a falar do Dia Mundial do Doente. Foi o dia que foi intitulado em 1992 pelo Papa João Paulo II, no intuito de sensibilizar aos funcionários da saúde, assim como a comunidade em geral, em como cuidar. Seria o momento oportuno também de pedir que a sociedade civil também pudesse também ajudar na sensibilização dos nossos doentes, não só deixar tudo a responsabilidade dos funcionários do hospital. Tudo que estamos a fazer hoje é aquilo que fizemos dia após dia. Nós estamos sempre preocupados com nossos doentes, acarinhamos de todas as maneiras e o dia de hoje para nós é um dia como se fosse um dia qualquer, porque é o nosso cotidiano. Atividade especial essa cada data? Devido ao Covid-19, nós não podemos fazer quase nada, porque nos anos anteriores, o que nós fazíamos? Nós organizamos uma marcha, uma missa alusiva ao dia, mas porque a missa é feita no coração de cada um, que cada profissional onde está mesmo a rezar, de modo que os nossos doentes melhorem de uma forma mais rápida possível. O doente, estando no hospital, ele, no princípio, se sente só. Então, nós, como profissionais de saúde, temos a obrigação de acarinhar, ouvir toda a inquietação do doente e sermos capazes de esclarecê-lo de uma forma eficaz. E deixamos também a comunidade, a sociedade civil, que nos ajude naquilo que nós fizemos cá no hospital, porque não basta só o doente só ser acarinhado no hospital. Estando lá na sociedade, também precisa dos mesmos carinhos. Sim. Os doentes não fiquem em casa, não esperem que as coisas agravem e cheguem numa fase terminal, porque se fazem isso, chegam numa fase terminal, aí criamos um pouco de constrangimento, nós somos profissionais, em cuidar já um doente numa fase terminal, uma coisa que podíamos tratar com antecedência, de modo que não venha a agravar. Então, íamos pedir mais uma vez que os doentes aproximem ao hospital para terem os primeiros socorros e tendo os primeiros socorros de modo que não venha a agravar os seus quadros. Isso poderá nos ajudar a nós em reduzir as doenças que nós já temos, porque não adianta deixar tudo até na última. De facto, nós deixamos sim um apelo à comunidade em geral, porque nós podemos pensar de que basta só sair da torneira, a água já é boa para nós bebermos. Olhando que a água sim é tratada lá na FIPAC, sim, mas quando as nossas condutas daquela água até chegar a nós, temos sempre de ter uma dúvida. Então, nessa dúvida, aconselhamos a comunidade a ferver a água, mesmo que saia da torneira, sempre é óbvio ter que ferver a água e bebemos água já fervida, e isso poderá reduzir as doenças diarreicas que são mais frequentes nessa época chuvosa. Alguns doentes internados nas enfermarias desta maior unidade sanitária da região norte do país, apesar de desconhecerem a data, não desembaraçaram, pois afirmaram que o atendimento neste hospital é de louvar e sem sobressaltos. Está sentindo? Tenho problema da ICD. Estou há 1 ano e 9 meses. Quando a barriga enche, vem aqui me chupa. Sempre vai, quando a barriga enche, venho aqui me chupa e faço consultas lá na ginecologia. Sabe que hoje é Dia Internacional do Doente? Não, E como é que está a ser o atendimento aqui hoje, o tratamento para si? estou sendo bem atendida desde que eu vim. Nenhum dia que eu falhei medicação.
Estou a medicar bem. Estou a fazer vou fazer 2 semanas quando estou aqui mesmo. Me transferi de Nacala para cá, por causa de City. Então estou aqui, está me fazer tratamento bem. Já me fiz ecografia, mas na cara não está me fazendo ecografia. Nem me mexo o raio-x. Mas quando eu cheguei aqui, já me fizeram raio-x, ecografia. Já está me tratando bem. Está há quanto tempo? Aqui, Não. na cara. Essa doença. Com essa doença, esse ano vou completar 1 ano. Este carinho, o atendimento, como é que está a ser aqui? Aqui, estou a ser bem, estão me atender bem, estão me cuidar bem. Rápidas melhoras para si. Isabel José, enfermeira-chefe do setor da Medicina 1, referiu que o doente constitui uma matéria-prima para todo o profissional de saúde, pois sem ele não existiria nenhuma atividade no hospital. Por isso, para aquela profissional, a celebração do Dia Mundial do Doente deve servir de reflexão para todos. Entretanto, devemos fazer o possível de assegurar que o doente é o foco dos cuidados de saúde, tornando-o o objeto de todos os atos, ações e intervenções que têm a finalidade de diagnosticar e tratar as suas doenças e assim melhorar o seu quadro clínico e, sempre que possível, recuperar completamente o seu estado de saúde. Refira-se que o Papa João Paulo II, em 1992, instituiu o 11 de fevereiro como Dia Mundial do Doente, com vista a sensibilizar profissionais e autoridades de saúde, bem como a sociedade em geral, para a importância de apoiar os doentes nas suas necessidades. Devido às medidas restritivas impostas pela nova pandemia mundial da Covid-19, não houve nenhuma atividade preparada para coroar a data no Hospital Central de Nampula, tendo sido dirigida uma palavra de apreço para todo o mundo, de modo que o dia seja celebrado espiritualmente em prol de todos os doentes.